A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um estudo do Apocalipse, né? E estamos aqui sobre a caminho do fim. Bom, a Bíblia pode comprovar as leis da ciência que confirmam o fim. De acordo com a Bíblia, a ciência e a Terra, ela está em desequilíbrio, meus irmãos. As coisas não estão como foram criadas, né? Em processo de degradação. Dá uma olhadinha comigo em Isaías, né? Ó. Capítulo 51, meus irmãos. Isaías 51, verso 6. Olha o que diz aí, Isaías 51, 6. Levantai aos vossos olhos para os céus e olhai para a terra debaixo, porque os céus desaparecerão como fumo e a terra se envelhecerá como um vestido. E os seus moradores morrerão semelhantemente, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Então, ele está dizendo que aconteceria essas coisas com a terra, né? Em crescente desordenação. E a criação está sujeita à morte. O autor do Salmo 102 disse: no princípio firmastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora, né? Então, a terra já está sentindo, né, meus irmãos? A terra já está sentindo. E aí nós vamos chegando cada vez mais à era das superarmas. Por quê? Porque a terra está sofrendo o que o homem está criando. Eles precisam treinar as suas bombas, treinar os seus tiros. E quem sofre muito é a própria natureza, né? No dia 15 de fevereiro de 2010, os cientistas criaram a temperatura mais alta da história em laboratório. 4 trilhões de graus Celsius. Isso mesmo. Quente o suficiente para desintegrar a matéria. Se eles inventaram uma arma com tal tecnologia, não vai sobrar nem pó, pois até o pó vai evaporar. Eles usaram um acelerador de partículas, meus irmãos, para poderem criar essas coisas, né? Isso é uma pequena invenção do homem, né? E aí começou, meus irmãos, cada um criar uma arma melhor que a outra. Estamos estudando o Apocalipse a caminho do fim. E tudo isso, a natureza, os animais, as pessoas acabam sofrendo. E aí começou a ter o avanço dos atentados terroristas. Eu vou dizer só alguns. Em 1988, Lockyer, na Escócia, teve uma explosão de avião com 270 mortos e 5.700 feridos. Já em 1995, Tóquio, no Japão, teve um ataque de gás sarin no metrô, com 12 mortos e acima de 500 feridos. Em 1995, Oklahoma City, lá nos Estados Unidos, uma bomba em edifício federal com 168 mortos e acima de 400 feridos. Em 1998, Nairobi, lá no Quênia, e Dar es Salaam, na Tanzânia, explosão do consulado americano, com 257 mortos e 300 feridos. Já em 1998 também, Omagh, lá na Irlanda do Norte, teve uma explosão de carro-bomba em centro comercial, 29 mortos e 330 feridos. Vindo para 2001, Nova York, lá em Washington também, nos Estados Unidos, aviões sequestrados e jogados contra alvos, com 2.752 mortos e 4.300 feridos. Isso aqui você lembra o que foi, né? 2001. Foi o World Trade Center, onde eles sequestraram os aviões e jogaram os próprios aviões contra os 2 prédios. Você que é novo e não sabe dessas histórias, procure. Dia 11 de setembro de 2001. Em 2002, lá em Bali, Indonésia, um carro-bomba em porta de casa noturna com 202 mortos e 300 feridos. Em 2002 também, Moscou, na Rússia, cerco a teatro com 170 mortos e acima de 600 feridos. Em 2004, Bagdá e Karbala, lá no Iraque, homens-bombas explodem peregrinos com 181 mortos e acima de 400 feridos. O Islã, eles procuram deixar várias sedes em vários países, né?
trazendo as suas religiões e suas culturas. E assim, muitos adeptos, meus irmãos, muitos adeptos vão para religiões deles. O que acontece? Eles também treinam homens bombas, né? Só que não é totalmente a religião do Islã. Isso já vem uma classe do povo deles que é contra a muitas coisas, principalmente a Bíblia. Então, eles criam os homens bombas, homens que são treinados e preparados para entregar a sua vida. Então, eles se enchem de bombas, vão numa escola, vão no teatro, vão no cinema e assim explode, se matando e matando a muitos, né? Em 2004 também, lá em Madrid, na Espanha, bombas em trens com 191 mortos e 1.800 feridos. Em 2004 também, no Beslan, Rússia, cerco à escola com 330 mortos e 700 feridos. Em 2005, Londres, nos Estados Unidos, bombas em trens e ônibus com 52 mortos e 700 feridos, né? Tudo isso, meus irmãos, em 2005, Sharm el-Sheikh, lá no Egito. Bombas em pontos turísticos com 88 mortos e 200 feridos, né? Tudo isso é a caminho do fim. Mas eles procuram, meus irmãos, fazerem as suas próprias vontades e não a vontade de Deus. Na verdade, eles nem reconhecem Deus como um Deus. Eles não aceitam, não querem. Então, o que começa a surgir? Bom, a voz de Deus, meus irmãos, a voz de Deus os livrará da grande tribulação. Se ouvires a voz de Deus, né? Philip Yancey, se você encontrar algum livro dele, compra, é muito bom. Philip Yancey conta que certo homem foi nadar ao crepúsculo, tipo assim, no cair da noite, num grande lago. Enquanto estava nadando tranquilamente, a uns 90 metros da margem, uma inesperada neblina noturna inundou o lago. De repente, não enxergava nada, nenhum horizonte, nenhuma baliza, nenhum objeto, nenhuma luz à margem. Como o nevoeiro dispersava toda a luz, nem mesmo conseguia identificar o lado onde o sol se punha. Durante 30 minutos, debateu-se na água. Tomado de pânico, começou a nadar numa direção, ficava inseguro e virava 90 graus à direita ou à esquerda. Não fazia qualquer diferença, o lado para qual ele virava podia sentir o coração batendo descontroladamente, parava e flutuava, tentando conservar as energias e se esforçava em respirar mais devagar. Então, às cegas, começou de novo. Finalmente ouviu a voz do seu pai, chamando na margem. Posicionou-se na direção dos sons e os seguiu, até chegar em segurança. Apocalipse 3,10 diz: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Se Deus te dá um sinal, se Deus chama a sua atenção, ouça a voz de Deus. Não perca essa chance. O homem hoje, meus irmãos, começa a cair em pecados em cima de pecados. Esse é o caminho do fim, mostra como a humanidade está descontrolada, nação contra nação. Devíamos cuidar do nosso planeta e viver bem, mas se odiamos, não aceitamos pessoas de classes, de raças, a Ku Klux Klan, movimento de segregação racial que foi marcada pela violência que existiu por muito tempo nos Estados Unidos. Tinha aparentemente a mesma obsessão de Hitler. Meus irmãos, olha só, hein? Impor o que eles consideravam como a superioridade da raça ariana. Ela foi fundada em Pulaski, no Tennessee, no período imediatamente seguinte à Guerra de Secessão, por 6 ex-soldados confederados. Os 6 jovens, dos quais 4 eram advogados iniciantes, se viam simplesmente como um círculo de amigos com ideias em comum. Daí o nome escolhidos, Ku Klux, leve alteração da palavra grega kuklos, que significa círculo. A ela acrescentaram clã, pois todos tinham ascendência escoceses e irlandesa. Então eles inventaram naquela época, esses soldados, depois da guerra, esse tipo de organização, esse movimento que era contra os negros.
Se você nunca ouviu falar sobre isso, meus irmãos, olha só, estuda sobre Martin Luther King, né? E você vai ver o quanto, eu tenho livros dele e tudo, mas o quanto a raça humana judiou, né? Conta a história dele, que ele uma vez pegou um ônibus e ele e o filho dele tinha que sentar lá no fundo, porque eles não podiam, por ser negro, não podiam sentar no meio dos brancos. Conta-se uma história que uma vez eles entraram num restaurante porque o filho dele queria usar o banheiro, mas aí eles deixaram o último banheiro do lado de fora para que ele pudesse entrar. O filho dele perguntava: por que isso, papai? E ele explicava que era uma diferença de raça, de cor, que eles não aceitavam a raça negra, meus irmãos. Bom, nós paramos por aqui, tá bom? Eu estou aí trazendo para vocês alguns conhecimentos como a raça humana e todos se gradeavam a caminho do fim. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.